inicio aqui agradecendo também pela oportunidade de ouvir as colegas e o colega, né, e continuar, né, nos próximos dias. Parabenizo, em nome da Gabriela, a organização que está primorosa, né, isso desde sempre, nas trocas de e-mails, acho que extremamente cuidadosas. E tenho aqui a tarefa difícil demais de dar conta, nesse curto espaço de tempo, de um desejo, vai na nossa contramão, né? O desejo de falar e continuar ouvindo e continuar discutindo, né? Diante de um tempo aqui bastante curto. Me ocupo aqui, essa é minha proposta, né? De trazer e compartilhar com vocês, né, dentro dos nossos limites, uma pesquisa que encontra-se em andamento, né? Isso me deixa um pouquinho mais tranquila, né? Numa próxima a gente continua e fala, olha, hoje eu vim contar o restante, né? Mas que tem me tomado muito no desejo de trocar, enfim, de compartilhar, de estar aqui com vocês também, comentando sobre ela, né? Diz respeito, e o título, em certa medida, procura dar conta dela, né? Das ocupações, né? Da luta por moradia, e aqui o título, as ocupações de moradia e a peleja diária, que eu também não sei qual é a tradução de peleja, foi difícil traduzir, e a peleja diária entre conquistas e agruras, as crianças em luta. Busquei, como é que eu faço aqui? Tá. Organizar a minha fala entre as minhas inquietações, né, o que me leva à composição desta pesquisa, as questões relacionadas ao método, eu acho que são importantes e têm se constituído como fundamentais, né, para a composição, para a entrada em campo, para a permanência em campo, né? Aquilo que eu digo que é o estar junto na ocupa, né? O que tem sido viver aqui, ou o que estamos, em certa medida, percebendo, né, junto das crianças. Trago algumas imagens como convite a todas vocês, a todos vocês, para entrarem comigo nessa ocupação que venho apresentar, e algumas reflexões preliminares que estarão compondo a minha fala, né, entre a peleja diária, entre a lida do dia, o direito à cidade, em especial, pelo que estamos considerando na pesquisa, o direito à vida. Usarei aqui sempre aquilo que nós estamos, porque essa pesquisa tem início com financiamento FAPESP, enfim, é uma pesquisa, mas que tem contado com o nosso grupo de estudos, bastante presentes. Bom, o que, em grande medida, né, o que se compõe aqui como as minhas questões, né? A moradia e luta em regiões centrais e periféricas da cidade de São Paulo, a partir e com as crianças, considerando imagens criadas por elas, né? Elas têm se constituído como um recurso metodológico, ao mesmo tempo em que me colocam junto delas, né? As reflexões, enfim, elas têm o que eu vou brincar aqui com você, um endereço, né? O que eu trago para vocês são reflexões a partir da pesquisa, de uma parte dessa pesquisa, que está acontecendo na chamada ocupação Mauá. A ocupação Mauá situa-se, para quem não é da cidade de São Paulo, né, porque a gente meio que vai falando de forma tão familiar, né, logo ali, pertinho, tal, mas ela está no perímetro histórico da cidade de São Paulo, né, o que a gente constitui como perímetro histórico, em frente à Estação da Luz, possui em torno, eles não conseguiram dar a quantidade exata de famílias, mas mais de 300 famílias, é um edifício, né, com mais, como eles dizem, né, e eu brinco com eles, são muitas as crianças, e aí bem mais de 300 crianças estão situados, já não me lembro mais se comentei, a Rua Mauá. Tá? Essa ocupação, ela
ela existe há 12 anos lá na cidade, né? Passa por vários momentos em que o processo de reintegração de posse chama bastante para outras discussões, para outros debates, né, naquilo que concerne, enfim, a possibilidade de sair frequentemente, tá? Só para situá-las aqui, né? E encontram-se, é interessante nós tratarmos disso aqui também, entre o déficit de moradias que nós temos na cidade de São Paulo, que é menor em relação às moradias e, em especial, aos edifícios ociosos, né? Isso segundo dados da Fundação João Pinheiro. Então, nós temos um número maior, né, de edifícios ociosos em relação àquilo, em relação ao déficit mesmo de moradia. Foram várias as inquietações que me levaram a investigar as crianças em luta por moradia. Poderia afirmar aqui, num primeiro momento, que se trata de um desdobramento de investigações anteriores, em que buscava as imagens de São Paulo a partir das crianças com até 6 anos de idade, em especial com fotografias e desenhos. No entanto, aquilo que vai sustentando, né, bastante mais a nossa pesquisa é a percepção de uma lacuna nos estudos sociais da infância, da sociologia urbana, que tratem das crianças, em especial aquelas bem pequenas, né, que o que se percebe não estão lá quando o assunto são movimentos sociais, luta por moradia, desigualdade social, né, e se estão, né, elas não estão exatamente presentes por elas mesmas, né, ou seja, ainda hoje, essas crianças, repito, né, em luta, elas estão, nós ainda carecemos de ouvi-las, de considerá-las aquilo que elas deixam inscrito, né, na cidade, né, propriamente dita, e nos movimentos sociais. Isso, para mim, já pensei que você ia, isso, para mim, vem se apresentando como urgente, né, ou seja, conhecer as crianças moradoras de ocupações, né, cuja vida tem se configurado numa peleja diária nessa luta, né? Como essa lida, isso é uma preocupação que trazemos, né? É representada e vivida pelas meninas e pelos meninos, e agora, entrando uma pesquisa nesse grupo, desde os bebês, né? Desde os bem pequenininhos, né? O que é esse bebê em luta, né? Que a gente está trazendo com a pesquisa da Juliana, né? Ao buscá-las, então, percebi algo mais, né, que não conseguiria e que não conheceria também essas crianças e não estaria com elas, né, se eu as separasse dos movimentos sociais de luta. Elas estão imbricadas. Isso traz para mim, né, questões até então não pensadas, né, aquilo que nós sempre discutimos quando entramos em campo, né, e aí é uma pesquisa de campo, né, quando entramos em campo, o próprio campo também vai nos rumando, né, para alguns outros lugares que até então nós não pensávamos, né, como tão presentes, né, ou como tão fundantes na relação estabelecida ali com as crianças e as ocupações. Do ponto de vista metodológico, né, isso tem gerado implicações, pois há que conhecer os ritmos desses movimentos sociais. Como afirma, em sua tese de doutorado, aqui na Unicamp, no IFISH, a Stella Paterniani. Então, há movimentos dentro dos próprios movimentos sociais que têm exigido também uma reconfiguração, né, da própria pesquisa, né? Há um tempo, que é o tempo do movimento social, né? Tempo este que aproxima-se, que constitui as próprias crianças dentro desse movimento e dentro das ocupações, né? Algo que para mim, e acho que para nós tem sido bastante importante considerar, o que eu estou chamando aqui de um estar lá, né? Que é imprescindível, né? quase obstinada por estar lá dentro e estar fora da ocupação, para conhecer o local,
estar dentro, imersa nessa rotina, nesse cotidiano das crianças na ocupação. Mas, em especial, o estar fora também, né? E aí como pesquisadora e como pesquisadoras, né? Ixi, Maria, intraduzível esse ixi, Maria. Enfim, mas é que tem se mostrado, enfim, como muito importante, né? Que é o deixar-se levar, né? Como referência, nós trazemos as derivas, né? E temos como uma fonte inspiradora o situacionismo francês, né? Para que a gente pense nessa deriva que ora, e que em grande medida vem sendo esse deixar-se levar, vem sendo composto por deixar-se levar, para vocês situarem, na região central da cidade de São Paulo. Tá? Brincaria que os entendidos entenderão do que eu estou falando, né? Que é uma região, enfim, com populações diferentes, etc. Né? Deixar-se estar ali. Né? Perscrutar, portanto, esse lugar de fora, como estou chamando aqui. Né? Em certa medida, buscar o que ainda não foi visto, rever, estranhar, né? Buscar as diferentes temporalidades. Né? Como eu disse inicialmente, né? Trata-se de uma região, trata-se desse que compõe, né, certo perímetro histórico da cidade, né? E que diferentes moradores, diferentes usos são dados, né? E perceber, portanto, esses diferentes usos do espaço, que são dados também pelas crianças e pela presença das crianças cotidianamente, nos seus diferentes ritmos, de acordo com os corpos e as pessoas, os homens e as mulheres e a criançada, que circulam por aquele espaço. E ao circularem, ora, de forma um pouco mais visível, mais presente, ora, bastante mais restrita, né, impregnam também nesse lugar, né, a presença da infância, o que exige de nós conhecê-la. Né? Algo que tem me chamado muitíssima atenção, os diferentes cheiros, né? Os diferentes sons. Diferentes cheiros que, por vezes, impregnam o corpo e que fazem com que, ao sair de lá e chegar em minha casa, lembre-me exatamente do lugar de onde saí. O corpo está, né, impregnado e dentro, né, desse lugar. Né? Os diferentes sons, porque eu tenho me transformado numa grande, enfim, não uma grande conhecedora, não imagina de jeito nenhum, mas aquela que tem conhecido o rap para conhecer o cotidiano, né, desse lugar, dessas pessoas. São sons que a gente ouve. E daquilo que vocês vão reconhecer, da sofrência, que se faz muito presente nos bares, nos botecos, né, que estão ali nas imediações. Bom, com isto, então eu estou entrando em campo ainda e estou tentando levá-las comigo. Né? Ouvir as mulheres, as lideranças, as mães, as avós, tornou-se fundamental. E aí, para que eu pudesse, de fato, então eu estou passeando por lá durante muito tempo, andando, enfim, à deriva, né? Tentando reconhecer e conhecer esse espaço, que não é meu, em grande medida. Né? Porém, as mulheres, as lideranças, as avós, são fundamentais e têm sido fundamentais para me puxar para dentro. Tá? E, em grande medida, os nossos diálogos são importantíssimos e têm sido importantíssimos para o estabelecimento desse vínculo com a criançada dentro do espaço da ocupação. Tá? Vale dizer que nessa metodologia, ou nesse estar lá, nessa busca por reconhecer esse canto, né, esse lugar, algo importante para mim também, né, que é um distanciamento de mim, né, dentro desse espaço.
Então, é a Márcia dentro do trem da Estação da Luz, com todos os seus vendedores, com sons, e gente, e gente, e gente, o que tem sido crucial, né? Afinal, não sou de lá, repito, né? Mas tenho me encontrado tão dentro, né? Acho que é essa aproximação que vai se dando. Esse espaço, e aí a aproximação, né? Busca-se a aproximação também com as crianças, e andar por ele, tem me mostrado as interdições às crianças e aos moradores. Então, no primeiro momento, a busca era onde é que está a criançada aqui, nessa região, né? E as interdições aos moradores, né, aqueles que frequentam esse pedaço da cidade. Pedaço porque, aí eu uso o antropólogo Magnani, né, o Carlos Guilherme Magnani, que vai chamar a atenção para essa relação de vizinhança, de reconhecimento de determinados grupos, né? Interdição, né, que, enfim, cada vez mais vetado a alguns e dos mais diferentes modos, né? Como diria o Achille Mbembe, que tem sido uma referência importante para as nossas leituras, em recente artigo para a revista Serrote, né, do IMS, há alguns, essa é a fala do Mbembe, há alguns cuja capacidade de decidir quem deve e pode se movimentar pelo mundo, e há outros, né, que vão decidir e que vão permitir certa orientação no mundo e as suas fronteiras, né? O movimento das pessoas está cerceado, né? Movimentos que, ora, são rotulados como liberdade e outros tidos como impróprios. E aí os movimentos das crianças, fazendo uso da reflexão do Mbembe, né, são movimentos impróprios. São corpos impróprios para ocuparem esse espaço. E são, cá entre nós, aqui estamos percebendo, né, corpos impróprios em alguma medida para ocupar o espaço da ocupação. Então, no que está no entorno e o que está dentro dela, como moradoras que são. Então, há uma interdição, a presença das crianças na rua, né? Mas, curiosamente, elas estão lá. Estão em alguns bares, alguns botecos. Saem à noite para vender chocolates, depois das 8 horas da noite. Para ir à quadra da Rua dos Gusmões. Só os meninos. São fechadas em suas casas. Casas essas, que para quem tem uma aproximação com as moradias ocupadas, né, tem entre 8 a 12 metros quadrados, né, e que são ocupadas por até 6, 7, 8 pessoas, que compõem uma família, na grande totalidade, compostas por mulheres, né? Em campo, olhos nos olham e no silêncio o pedido é para brincar. Brincar depois de limpar a casa, brincar depois de cuidar das crianças mais novas, brincar depois de fazer pequenas compras, brincar depois. E, nesse sentido, temos estado nesse espaço com aquilo que temos denominado, em alguns momentos, de oficinas. Então, tem um mergulho e, ao mesmo tempo, tem algumas oficinas, que ocorrem às quartas-feiras à noite. E digo por quê, quartas-feiras à noite, com as crianças. Nessas oficinas em seu feitio, nesse estar junto, e o feitio aqui com elas, fomos percebendo que as crianças, já estou quase terminando, são braços da família e da casa. Né? Há um tempo que fomos percebendo, né, nessas relações, porque em muitos momentos estávamos lá e as crianças não apareciam. Então, o que está acontecendo? Né? E apareciam horas depois, e nós ali. E a gente ia ali parar. E as crianças apareciam depois, e a arrumação da casa era algo que impedia a descida. Né? Ao andar com elas pela ocupação, perguntarem sobre o domingo, por exemplo, né? Muitas delas vão nos dizer que é o momento de cuidar do irmão mais novo para a mãe trabalhar. Né? Percebe-se alguns silêncios, as disputas com outras crianças, como formas de nos dizerem delas do que é ser criança na ocupação. Ao reler o clássico texto do Zé de Souza Martins, O Regimar e Seus Amigos, que seguramente é conhecido de muitos de vocês, vê-se ali apontado uma infância como preparação para o futuro. Não tenho percebido esse futuro distante. Ele se faz no presente entre as nossas crianças da ocupação, na luta diária,
O futuro não parece projetado para muito além do dia seguinte. Há a convivência entre o desejo de mudar da ocupação, isso exposto em especial por uma garota, e o que é visto, né, como pela uma boa parte das crianças com as quais conversamos e estamos juntos, né, a ocupação se mostra como esse espaço novo, né? A vida, né, se dá ali como nova dentro da própria ocupação. Ela traz e inscreve dignidade nessas crianças e para essas crianças. Não tenho conclusões propriamente, né? Mas ouso apresentar algumas questões. Fico, às vezes, com a sensação de que nossa presença é um intervalo criança numa vida de agruras. Ao não estarem cuidando dos irmãos mais novos ou da casa, estar conosco, ainda que por pouco tempo, é um escape, um respiro. É o slime, é o material diferente para pintura, para desenho, são as câmeras fotográficas que, ora, se apresentam com joguinhos. Somos a apresentação e a representação desse intervalo, né? Uma das meninas, numa das visitas que fizemos, a Pinacoteca de São Paulo, que está nem a 500 metros dessa ocupação, ela disse: eu nunca tive um dia tão gostoso como aquele, né? Não posso afirmar somente as agruras. E a peleja diária se dá também no encontro e pelas fissuras e brechas. Algumas manifestações que nos permitem ver, entender projeções, talvez ainda contidas, né? Há uma infância em luta, e ela tem se dado também junto às famílias. Suas vozes estão presentes em preocupações das lideranças, que, a partir de suas manifestações, das crianças, buscam criar espaços para elas, tal como uma brinquedoteca. Buscam criar espaços para elas, tal como o desejo de levar uma piscina numa área que é vazia, e que percebe-se a impossibilidade disso, e agora ainda mais, pois num processo de reintegração de posse de uma outra ocupação, alguns cômodos foram criados ali. Elas estão presentes no movimento político, então, desde pequenas. Insistem em afirmar, as lideranças, que sem ouvi-las não são feitas várias coisas na ocupação. E em momentos de festa, que é quando se ocupa um imóvel não cumpridor de sua função social, elas também são ouvidas e são consideradas. E isto é dito com muito peso, né? As assembleias são chamadas para que possam discutir questões e ouvi-las, né? O uso do pátio aberto, por exemplo, né? Nossa presença, né, do grupo às quartas-feiras foi confirmada somente após uma assembleia das crianças, em que estabelecemos o que seria feito. Submetemos nossa pesquisa às crianças. E aí, desde os muito pequenininhos no colo, com os maiorzinhos, né? O espaço, então, se transforma pelas mãos das crianças em alguma medida, né? Se, como afirma Henri Lefebvre, que o espaço é produzido socialmente, as crianças, portanto, nessas ocupações, também estão produzindo os espaços a seu modo, né? Ainda assim, ao voltar a caminhar, e aqui encerro mesmo, ao voltar a caminhar pelas ruas, sempre em ebulição, então vocês estão vendo alguém aqui que está... fico me perguntando, quais vidas valem? Tenho levado as reflexões presentes nas produções da Judith Butler, da Adela Cortina, do Achille Mbembe, e me perguntado que vidas são ilutáveis em relações aporofóbicas, porque, afinal, são as crianças pobres que estão na ocupação, que desviam caminhos, que orientam movimentos e vidas. Parece-me, ao sair de lá, que essas vidas pouco importam. Ao mesmo tempo em que elas, após a assembleia das crianças, junto com adultos, e, em alguns momentos, conosco, vão gritar: quem não luta está morto, repetindo o mote de Ivanette, que é a liderança dessa ocupação, que funciona, né, em duas medidas, né? A luta é a manutenção da vida, é a expressão da resistência, ao mesmo tempo em que esse caminhar vai me mostrando e vai me trazendo sempre a questão: quais vidas são importantes e quais vidas importam para nós. Muito obrigada.